Eu converso agora com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, para repercutir essa decisão do Copom sobre a taxa básica de juros. Rafaela, o que a gente pode analisar em um contexto geral da postura do comitê? Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. A gente viu uma decisão bastante em linha aí com o esperado, a manutenção da taxa. E no comunicado também, o Copom não trouxe muita novidade, mantendo aí um tom bastante firme com relação à preocupação com a inflação ainda alta, sem perspectiva de corte de juros. A expectativa do Copom é que a taxa se mantenha nesse patamar ainda por um período prolongado, então afasta, no cenário mais curto, alguma eventual discussão sobre corte de juros, que foi um debate desde que o Fed mudou o rumo da política monetária nos Estados Unidos. A gente viu essa discussão aqui para o Brasil também, que taxas menores lá fora poderiam trazer um ambiente para um corte mais cedo aqui. Mas o comunicado foi um comunicado semelhante com o anterior, mostrando essa preocupação com a inflação ainda desancorada nas suas expectativas e também com o mercado de trabalho ainda muito dinâmico, como a gente viu os dados da PNAD de ontem. O Copom mantém a Selic inalterada, sem expectativa de corte aí no curto prazo. Rafael, o Banco Central vem sendo muito cauteloso, como você bem disse, em relação à inflação, mas essa taxa de juros emperra todo o crescimento do país, né? Com a queda e o corte da taxa de juros lá nos Estados Unidos, isso pode refletir de forma positiva no futuro aqui no Brasil, em relação à taxa de juros do Banco Central do país? Sim, né? Então, apesar da gente ver essa postura ainda bastante dura do Copom com relação à expectativa da política monetária aqui, a gente vê sim um cenário de melhora lá fora. O corte de juros pelo Fed hoje, a indicação de pelo menos aí mais 2 cortes ainda esse ano, já tem tido até um efeito no câmbio. O real tem uma valorização expressiva esse ano, patamar atual de 5,30, indica que a gente ainda pode ver um impacto positivo do câmbio mais favorável na inflação nos próximos meses. Então, o cenário externo, ele sim contribui, principalmente via câmbio, né? Um dólar mais fraco ajuda a controlar um pouco dos preços, principalmente de bens comercializáveis. A gente tem visto recentemente aí uma deflação de alimentos e também uma inflação bem baixa de bens industriais. Essa tendência tende a continuar com o atual patamar de câmbio, com mais essa valorização recente que a gente viu. Então, o cenário externo ele está, de fato, mais benigno. Isso a gente vai ver com mais detalhe, né, como o Copom fez a análise desse cenário na ata na próxima semana. Mas, sim, a gente pode dizer que existe uma perspectiva um pouco mais favorável, apesar de não ter sido contemplada nesse comunicado de hoje. A gente já pode ver um impacto na bolsa e no dólar amanhã com essa decisão, Rafaela, ou não? Acho que ainda é cedo, né? A gente já viu, né, um impacto no câmbio e no dólar por conta da mudança no cenário lá fora. A curva de juros aqui no Brasil, ou seja, as expectativas de corte de juros, elas estão se consolidando. Apesar delas estarem se consolidando não tão cedo, existe sim um espaço para cortes. Em breve, a gente vê uma expectativa do mercado que a Selic pode cair até 12,5% no próximo ano. O que o Copom faz agora é sinalizar que esse corte não está muito próximo, ele deve acontecer a partir do primeiro trimestre do próximo ano, afasta a chance de corte no curto prazo, mas a perspectiva de cortes, ela se consolida no mercado, mas boa parte disso já está nos preços. A gente não deve ver uma movimentação muito grande de mercado, uma reação por conta dessa decisão que foi bastante esperada. Agora, Rafaela, no cenário lá nos Estados Unidos, o Fed, lá o Banco Central norte-americano, decidiu cortar a taxa de juros, né? E lá ainda há um cenário de preços altos de alimentos. Com esse tarifaço do presidente Donald Trump, houve uma incerteza também lá no país, como ficariam os preços dos produtos. Ou seja, há uma sinalização lá pela população que o preço de produtos no supermercado vem aumentando. Por que o Fed lá decidiu cortar e aqui decidiu manter essa taxa?
Aqui no Brasil, a gente ainda tem um patamar de inflação elevado. Quando a gente olha o patamar atual, a inflação em 12 meses está rodando aí abaixo, acima de 5%. E quando a gente olha a dinâmica da inflação, a inflação de serviços, a média dos núcleos, ela tem uma convergência para a meta ainda muito lenta. As projeções de inflação para o próximo ano, elas estão ali ao redor de 4,30, 4,20, que é um patamar bem próximo até do teto da meta. Isso tem trazido um desconforto maior para o Banco Central aqui no Brasil. Então, apesar do cenário melhor lá fora, aqui no Brasil a gente ainda tem um cenário de atividade ainda aquecida. Acho que esse é um dos pontos do comunicado. A atividade está desacelerando, mas ela desacelera de maneira ainda moderada. E o mercado de trabalho ele também apresenta ainda um certo dinamismo. E isso prejudica essa convergência da inflação para a meta. Uma parte do crescimento econômico mais robusto aqui no Brasil vem do estímulo fiscal. Então, um dos problemas uma das questões, né, que impedem o nosso Banco Central em cortar os juros mais cedo é que a gente ainda não tem uma confiança na política fiscal. A política fiscal ainda é muito expansionista. O governo continua planejando, né, aumento de gastos agora nesse semestre, no próximo ano. E esse gasto fiscal, ele mantém a demanda aquecida, mantém o consumo aquecido e acaba mantendo, por consequência, uma inflação resiliente. E esse é o principal fator que impede o Banco Central de sinalizar um corte de juros num período mais breve. Conversamos com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, quem eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos.